Pois é, pessoal, eu comprei um novo notebook aqui pro canal, inclusive para quem acompanha as lives, né, assistiu o unboxing que eu fiz desse cara ao vivo, as primeiras impressões ali e tudo mais, mas eu comprei esse novo notebook que tá fazendo tanto barulho na internet, que é o Dell G15. Eu comprei a versão com a 3060, né, esse cara vem com Ryzen 7 5800H e RTX 3060, e é um notebook que tá fazendo muito barulho aí, tem muita gente, inclusive muita gente apareceu no nosso Discord perguntando sobre ele, porque ele tá num preço meio que surreal pelas configurações que ele oferece. O Dell G15 em si, ele já existia, né, e ele existe tanto as versões Ryzen quanto as versões Intel também. Só que essas versões, que são as versões com Ryzen, estão fazendo muito barulho por conta dos preços que eles estão sendo lançados aqui. A versão com Ryzen 5 desse Dell G15, ele vem com uma RTX 3050, o que já é uma placa de vídeo que começa a animar bastante, né, já é uma RTX terceira geração, e ele tá saindo por mais ou menos 5.600 nas promoções de lançamento aqui desse modelo, e de vez em quando vem mochila de graça ainda, dependendo da promoção. Já a versão que eu peguei foi o notebook Dell G15 com Ryzen 7, a Ryzen 7 5800H, vem com uma RTX 3060, e o preço médio que você encontra nele, né, nas promoções é mais ou menos R$ 7.500. Também de vez em quando vem com mochila de graça. Ele chegou a aparecer por 7.200, utilizando cupom, cashback, tudo junto, né? Você consegue pegar ele mais ou menos nesse preço. Só que estamos falando de um notebook de R$ 7.200, que é o mesmo preço que eu paguei no meu Nitro 5, né? Que tinha GTX 1660 Ti, só que nesse cara nós já temos uma RTX 3060, cara. Então é um preço muito bom para uma configuração tão avançada. Inclusive, se você quiser aproveitar essas promoções que surgem dos notebooks, não só do Dell G15, mas várias outras promoções, nós temos um canal no Discord onde a gente posta essas promoções para você ficar sabendo. Então, caso você não saiba onde encontrar esses notebooks a esse preço, cola no nosso Discord, vai estar na descrição e no comentário fixado também, para você poder acompanhar, né, esses preços e saber mais ou menos quais são as promoções que estão rolando e poder pegar a tempo. E eu vou aproveitar o gancho para poder fazer o meu jabá aqui também, né? Para você economizar também com esse esquema de cashback que eu falei, cupom de desconto e tudo mais, você pode utilizar a extensão da Cuponomia, que é uma parceira já faz bastante tempo, né, que a Cuponomia apoia os nossos vídeos. A Cuponomia tem tanto extensão de navegador quanto aplicativo de smartphone. Então, utilizando a extensão da Cuponomia, você pode ativar cashback para você ganhar uma porcentagem, né, do dinheiro que você pagar no produto de volta para sua carteira da Cuponomia. Isso faz com que o produto fique mais barato no final das contas, né? E aí cada site dá uma porcentagem de cashback lá, e sem contar que através da extensão você consegue ver também quais são os cupons de desconto disponíveis para utilizar nesse site. Se você tiver um smartphone, você pode utilizar o aplicativo da Cuponomia para também gerar o cashback e também ver os cupons disponíveis. Então fica a dica aí para você economizar um pouquinho na hora que você for comprar um notebook, pô. Um cashback de 5% de um notebook de R$ 7.500 é bastante coisa, né? E se você se cadastrar utilizando o meu link, você já começa com R$ 5 na sua carteira. E uma boa notícia agora para esse mês de Black Friday, né, para esse mês de novembro, é que a Cuponomia está com uma ação que, se você indicar a Cuponomia para os seus amigos divulgando, né, o seu link, a cada amigo que se cadastrar no Cuponomia, você garante R$ 30 na sua carteira. Só que para você poder resgatar esses R$ 30, o seu amigo precisa consumir lá R$ 300 de compras no total durante um ano. Então fica a dica aí, instala a extensão Cuponomia no seu navegador de internet, no seu smartphone, para garantir alguns descontos extras, fechou? Cuponomia, muito obrigado por fortalecer aqui esse vídeo, e agora bora lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esse Dell G15 que eu comprei para mim. E bom, como eu falei, eu peguei o Dell G15, a versão Ryzen 7, né? Então ele vem com o Ryzen 7 5800H, que é um processador 816, então 8 núcleos, né? 16 threads, e é um ótimo processador aí para multitarefas, né? Os Ryzen eles são muito bons para produtividade, para quem edita vídeo, edita foto, para quem trabalha com notebook que precisa de um processador potente, né? Os Ryzen eles costumam se destacar por conta disso. Em relação a desempenho bruto, essa geração de Ryzen, a quinta geração de Ryzen, ela está atrás dos Intel de 11ª, tá? Então, os Dell G15 com Intel de 11ª, eles têm uma certa vantagem em relação de desempenho comparado com esses caras aqui. Mas os Intel eles estão um pouquinho mais caros também para compensar essa diferença. O único problema desse processador é que assim, apesar dele ser um pouquinho pior que a Intel, tudo bem, estamos pagando mais barato e a diferença nem é tão grande, mas um problema desse cara é que ele esquenta muito. Cara, se você não fizer nada e utilizar ele original, ele vai chegar nos seus 100 graus enquanto você joga facilmente, cara. Isso, se fosse para escolher um ponto negativo do Dell G15, é a temperatura. Ele chega aos 100 graus, passa de 100 graus de vez em quando, se você utilizar ele original.
A boa notícia é que é fácil de se resolver isso, você não precisa comprar nada, você não precisa fazer nenhuma modificação no hardware dele. Utilizando um pequeno programinha que eu vou falar mais pro final do vídeo, você consegue diminuir a temperatura de 100 graus para 80 graus. Mas se você não utilizar esse programa que eu for falar, utilizar ele originalzão mesmo, por exemplo, para quem não assistiu esse vídeo, vai encontrar esse notebook fritando aos 100 graus facilmente. Mas fica até o final do vídeo porque eu mostrei uma das soluções para você se manter a 80 graus ao invés de 100. E convenhamos, 80 graus tá tranquilo. E junto com o Ryzen nós temos aí a chave, né? Nós temos o diferencial que é o que me fez comprar esse notebook. Ele vem com a placa de vídeo RTX 3060, cara. É uma placa de vídeo de 6 GB, inclusive de VRAM. É o meu primeiro notebook com uma placa de vídeo RTX, então é uma placa de vídeo que primeiro é uma 3060, então ela é superior à 1660 Ti que eu tinha, né? Inclusive bem superior, mais ou menos uns 35% superior. É uma placa de vídeo que tem tecnologias como Ray Tracing, apesar de eu não jogar nenhum jogo que utilize isso, mas como também tem acesso a tecnologias como DLSS, que mais pra frente, quando os jogos começarem a ficar mais pesados, né, o DLSS vai fazer com que eu consiga rodar jogos mais pesados sem perder muita qualidade gráfica, né? Sem contar outras tecnologias, como por exemplo Direct Storage, que está agora no Windows 11, várias vantagens só por ela ser uma RTX. Só que o único porém que já é bom você ficar sabendo é que a RTX 3060 que tem dentro desse Dell G15, ela tá com TDP de apenas 80 watts. Tá legal? Nós olhamos ali no CPU-Z e o TDP dela é de apenas 80 watts. Então, só para sua informação, a 3060 ela conseguiria chegar, se não me engano, a 125 watts de TDP. E quanto maior o TDP, teoricamente, maior o desempenho que ela vai conseguir oferecer. Então, podemos dizer que aqui é uma 3060 que não está no seu auge, não está com o seu 100% de desempenho para oferecer, porque o TDP dela está limitado a 80 e não tem como mudar isso, nem via BIOS. Talvez se você for algum modder de BIOS, mas aí é bem mais, né, um assunto bem mais técnico. E ainda nas especificações técnicas, nesse modelo você vai ter aí 2 pentes de memória RAM, ele já veio, né, com 2 pentes de RAM de 8 GB cada, totalizando aí 16 GB de RAM no total de fábrica, operando a 3.200 MHz, uma velocidade, né, uma frequência bastante alta também. Mas enfim, essa questão de especificações técnicas, né, vocês vão sentir mesmo na prática na hora que a gente for testar os jogos mais pra frente. Então fiquem sabendo que é esse o conjunto que eu comprei nesse notebook aqui. Também tem uma outra versão dele que é com Ryzen 5, onde vem com uma RTX 3050, tá? Onde as especificações são totalmente diferentes. Estamos abordando apenas o que vem com Ryzen 7 e a RTX 3060. Nessa versão, inclusive, ele vem com uma tela muito legal. É uma tela, primeiro, de 165 Hz, então uma tela com uma taxa de atualização bastante alta para você que joga competitivamente. Só que é uma tela com tempo de resposta de 13 milissegundos. Nesse ponto, se você for olhar no site, se não me engano, está escrito 3 milissegundos no site, mas provavelmente o site está errado, tá? Porque se você entra no manual está explicando lá que a taxa de resposta dessa tela, né, que vem no notebook é de 13 milissegundos, o que é um pouco alto. Não é muito alto como o do Nitro que eu tinha, que era 144, mas era 25 milissegundos de taxa de resposta. Aqui é 13, o que não é perfeito, mas é o que tem para hoje, né? Em compensação, o que eu gostei dessa tela não é nem o fato dela ser 165 e nem o fato dela, obviamente, ter uma taxa de resposta meio alta, mas é porque essa tela é uma tela com 100% da taxa ali de sRGB. Então, para você que é designer gráfico, para você que trabalha com edição de vídeo igual eu, essa tela tem uma fidelidade de cores 100%, né? 100% de fidelidade de cor, para falar a verdade. Então, para mim, esse é um dos grandes diferenciais aqui desse Dell G15, né? Com a 3060, é importante falar que o G15 com a 3050, que é a versão do Ryzen 5, a tela não é 100% sRGB, tá? Aí é outra tela que eles utilizam lá, inclusive é 120 Hz. Mas nesse cara, que é uma RTX 3060, a tela é muito boa para você que vai trabalhar com gráficos, com imagens, né, artistas e tudo mais, é uma tela bem legal. Essa tela é uma tela WVA, a sigla WVA é utilizada, né, meio que genericamente, mas enfim, aqui muito provavelmente estamos falando de um painel IPS, tanto que se você olha a tela de lado, de cima, né, de qualquer ângulo de visão, a tela ela não distorce as cores, como é o caso das telas de painel TN, indicando que ela realmente é uma tela IPS. Para jogar, eu achei esse cara excelente, ele tem o brilho de 300 nits, o brilho dessa tela é muito alto. Se comparar com o Nitro 5, eu gravei uma comparação, é nitidamente muito mais alto, inclusive você consegue ver a diferença de qualidade de cor, né? Mas aqui o Dell G15, esse cara tem uma tela bastante brilhosa, o que é bom para quando você for jogar
para você conseguir identificar seu inimigo com facilidade mesmo que ele esteja no escuro. E eu também não encontrei muitos vazamentos de luz nessa tela, eu gravei, né, também no escuro ali. Eu só consigo ver vazamentos de luz se eu aumento muito a sensibilidade da câmera, mas é um pouco surreal até, porque o meu olho não enxerga da forma como essa câmera está gravando, né? Se eu calibrar a câmera de acordo com o que o meu olho está enxergando no momento, eu simplesmente não consigo ver nenhum tipo de vazamento de luz. Enfim, é uma outra grata surpresa que eu tive a essa tela do Dell G15 que me agradou bastante. Agora falando das conexões que nós temos aqui no Dell G15, né? Nós temos no total 3 portas USB 3.2. Novamente, se você olhar a descrição do site, lá tá falando que são 2 portas 2.0 e uma porta 3.2. Mas se você olhar no manual, que é um documento mais certinho, lá ele vai falar que são 3 portas USB, as 3 são 3.2, ficam 2 atrás ficam 2 na laterais e uma atrás. E uma dessas portas USB da lateral, ela também tem o Power Share, que é para você poder carregar dispositivos enquanto você utiliza. Ela vai carregar mais rápido, por exemplo, o seu smartphone. Além das 3 portas USBs normais, ele também vai ter uma porta USB tipo C na parte de trás, também 3.2. Só que essa porta USB-C atrás ela é bem especial, porque ela também é saída de vídeo. Então, uma das reclamações que a gente tinha no Nitro é que a USB-C dele não saía vídeo, né? Então você não podia conectar um monitor através de algum adaptador que transforma HDMI em USB-C e plugar no Nitro. Aqui você pode, porque é uma porta USB-C já com DisplayPort. Então dali você pode usar adaptador para transformar USB-C em HDMI, USB-C em DisplayPort e assim vai, até para você conseguir plugar monitores com altas taxas de hertz aí. Apesar de que esse cara também tem uma saída HDMI atrás e esse HDMI que ele tem é 2.1. O HDMI 2.1 consegue trafegar 240 Hz via HDMI se o seu monitor for compatível. Então você tem aí as duas opções, inclusive a possibilidade de utilizar um monitor no HDMI normal e um outro monitor na USB tipo C também. Além do HDMI, aí vindo aqui na lateral, né, ele tem uma porta para headset, uma entrada P2 para você utilizar um fone de ouvido. Aqui é o P3, né, que eu sei que o nome correto não é P3, mas é o P2 Combo, onde é aquele P2 onde já trafega tanto o áudio quanto o microfone, caso você queira utilizar. E também uma entrada RJ45 para cabo de rede. É um notebook gamer, então vai ter muitos momentos que você vai querer jogar cabeado, então ele tem a entrada aqui. Inclusive, essa porta de rede é uma coisa bem interessante, que ela não é gigabit. Normalmente, porta de rede de notebook é gigabit, né? Vai até 1000 megas por segundo. Aqui ele não vai a 1000 megas por segundo, ele vai a 2500 megas por segundo. Para isso, o seu roteador tem que ser compatível com essa velocidade via cabo, né? Mas se for, essa porta de rede vai até 2.5 mil megabits por segundo na velocidade cabeada. Isso se for via cabo, né? Se a gente for falar da rede Wi-Fi desse cara, ele está no Wi-Fi de 6ª geração, que é a tecnologia mais recente, né? A geração mais recente ali dos Wi-Fi. Ele vai até 2400 megabits por segundo via Wi-Fi e também tem conexão Bluetooth 5.2. Agora falando mais sobre, né, o aspecto visual do cara aqui, sim, o teclado dele é RGB, é um notebook gamer, né? Então, uma das obrigações de notebook gamer hoje em dia é ter teclado RGB. É um RGB bem simples, para falar a verdade, tá? São luzinhas bem fraquinhas. Se você tiver um ambiente iluminado, você nem vai conseguir ver essa luz RGB do G15. O RGB do Nitro 5 é bem melhor se for comparar. Mas enfim, ele tá lá. Você pode personalizar esses LEDs RGB, tem um software, né, que você pode mudar os efeitos, colocar numa cor fixa, variar entre as cores. Eu só fiquei desapontado com o modo Rainbow, que é aquele modo onde as cores elas vão caminhando de um lado para o outro. É bem travado esse efeito nesse teclado. Você consegue ver realmente que é um sistema RGB de 4 zonas, né? E essas zonas elas não se intercalam de uma forma muito natural. Então o que eu tenho utilizado nesse teclado é uma cor fixa. Eu acho que é o que ficou mais charmoso. Enfim, teclas retroiluminadas RGB para te dar mais FPS. O design desse notebook é bem minimalista, né? Se a gente comparar com o Nitro, por exemplo, esse cara, ele é um notebook para quem vai trabalhar com ele, por exemplo, vai preferir muito mais o design dele, porque é um design mais sóbrio, um design mais simples, então é um design onde você não vai chamar tanta atenção, apesar de que ele tem uma bundinha aqui atrás muito estranha, cara. Eu mostrei pra minha namorada, ela ficou abismada com essa bundinha que esse notebook tem. Realmente, é meio difícil de acostumar, mas no resto é um design mais simples, né? Mais sóbrio e minimalista. Ele é todo de plástico, não tem nada de metal, até porque
nessa faixa de preço, acho que dificilmente você vai encontrar um acabamento mais premium, mas não é um acabamento ruim. Eu vi algumas pessoas reclamando nas avaliações da Amazon, por exemplo, onde eles acharam o notebook com acabamento ruim. Eu, sinceramente, na minha humilde opinião, não achei ruim. O acabamento é um plástico mais fosco, é aquele plástico que em inglês se chama matte, né? Eu não sei como é que podemos traduzir isso, mas é um plástico meio fosco, meio macio. Não é aquele cinza piano, por exemplo, não tem aquele acabamento brilhante, e sim um acabamento mais fosco, que dá uma pegada, né, bem gostosa, uma pegada bem soft. Voltando aqui no teclado, uma coisa importante de falar é que um dos defeitos desse notebook é que ele esquenta muito. Mas apesar dele esquentar muito, o teclado em si, que é onde você vai ficar com a mão em cima, não esquenta. Você nem vai sentir ele muito quente. A parte que ele esquenta é a parte de cima, que é a parte onde ele tem algumas entradas de ar em cima do teclado. Essa parte esquenta bastante. Mas a parte do teclado em si não esquenta quase nada. Então você não vai sentir incômodo se você for utilizar esse teclado para jogar enquanto ele está fritando ali nos 100 graus dele. Calma, a gente já vai chegar na parte de temperatura. Um outro ponto positivo que eu achei desse notebook é que as portas desse cara são na traseira, né? Então a entrada de energia é na traseira, HDMI na traseira, tem porta USB normal e USB tipo C na traseira também, o que faz com que os seus cabos fiquem melhor organizados na sua mesa, pelo menos eu achei. Eu só acho que a entrada de cabo de rede poderia também ser na traseira, cara. Eu iria preferir, porque eu gosto de usar ele cabeado e sair um cabo amarelo, que cabo de rede tem tudo cor feia, né? Então sair um cabo amarelo da lateral fica meio estranho. Mas enfim, ainda bem que algumas das portas pelo menos estão atrás. E para finalizar essa parte de design, né, a gente pode falar um pouquinho sobre o áudio e a webcam. O áudio dele é um áudio bem simples, não é um áudio muito diferenciado não, é um áudio bastante alto. É um áudio que você vai conseguir utilizar para assistir um filme, para jogar joguinho mais casual e tal, mas eu recomendo fortemente que você compre um headset ou pelo menos caixinhas de som melhores, porque, primeiro, o áudio não tem nada demais, os graves são bem simplesão, tipo, não é um áudio muito gostoso, é um áudio mais funcional. Segundo, que se você for jogar com esse notebook e deixar a ventoinha dele, né, rodar à vontade, ele vai esquentar muito e fazer muito barulho com as ventoinhas, e aí a caixinha de som dele não vai conseguir vencer. Vai ficar uma mistura, né, entre o som do jogo com o barulho da ventoinha, que parece barulho de chuva, parece que você está jogando na chuva no final das contas. Mas eu gravei um trecho para vocês verem mais ou menos como é que é o áudio do speaker aqui desse notebook. E já emendado vai também o teste que eu fiz da webcam desse notebook aí, para a gente partir para o próximo tópico, que são os slots internos, né, as peças internas que nós temos desse notebook, fechou? Só para vocês terem um parâmetro, esse aqui é o volume da minha voz, tá? Tô mais ou menos perto do microfone, e esse aqui é o volume do notebook, ó. É bastante alto, bastante alto. A qualidade sonora é ok, nada demais, mas o som em si é bastante alto. Bom, agora vocês estão me vendo e me ouvindo através da webcam aqui do G15, tá legal? Vocês estão me vendo através da webcam dele e me ouvindo também através dos microfones ao redor da webcam. É uma webcam mais para você participar de calls, seja reunião, seja aula online, coisa do tipo, né? Mas é uma webcam, uma qualidade bem simples. Vocês ainda estão vendo uma imagem até que legal, porque eu estou com um sistema de iluminação boa aqui, né? Tem 2 softbox, tal, cenário colorido. Mas se você tiver com uma iluminação não tão boa, a qualidade vai ser bem pior. É uma webcam que trabalha só na resolução HD, não Full HD, e apenas a 30 fps. Então, realmente, para uso mais básico, calls, zoom, teams da vida, né? Mas ainda não é para quem vai fazer stream, por exemplo. Aí você vai ter que, né, procurar webcams por fora, pegar uma câmera por fora, coisa do tipo. Mas tá aí para vocês verem. Também não se pode criar uma expectativa muito grande de webcam de notebook, porque acho que eu nunca vi um notebook com uma câmera boa. Ou com um microfone bom, né? Mas bora lá, vamos voltar pro vídeo então, que tem coisas mais interessantes para falar sobre ele. Beleza, pessoal, então é o seguinte, estamos aqui com o notebook já, ele já está fora da tomada, tá? Importante, se você for desmontar esse notebook, obviamente, tira ele da tomada, já está desligadinho faz um tempinho, porque se você desmontar ele com ele quente, né, talvez o fato dele estar quente vai te incomodar um pouco, e a gente vai ter que desparafusar alguns parafusos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos no total. Eu vou utilizar aqui um kit de chave de precisão, que eu já mostrei em alguns vídeos anteriores, que é um kit da Tramontina, tá? Mas qualquer chave de precisão de cabeça cruzada, que são essas chaves Phillips, vai servir. E aí a gente só precisa tirar esses parafusos. Uma coisa interessante é que 4 desses parafusos não saem da carcaça,
eles são parafusos meio que fixos, então ó, alguns saem, então esses dois de cima vão sair e esses dois saem também. Mas esses 4 da lateral aqui, eles não saem. Você vai ter que desparafusar eles para afrouxar um pouquinho, né? Mas eles não saem da carcaça, eles estão meio que fixos ali. Não sei exatamente por qual motivo, talvez para você não perder os parafusos em alguma desmontagem, alguma coisa do tipo. Então não se assuste caso você esteja desparafusando, eles não estejam saindo, eles realmente não saem. Beleza, então a carcaça está desparafusada, agora a gente precisa tirar essa tampa. O interessante é que essa tampa, ela não é igual do Neo que você pode puxar a carcaça toda. Ela acaba aqui, ó. É bem aqui a divisão da tampa com a outra carcaça. E para tirar, eu reparei que aqui nos cantos, né, na hora que você desparafusa, aqui nos cantos ele dá uma afrouxada. Não sei se dá para ver no vídeo aí, que ele deu uma afrouxada bem aqui, ó. Ó, essa parte da carcaça aqui, ó, ela fica aqui para fora na hora que você desparafusa. E aí você consegue pegar isso e puxar. Olha só. Se eu pegar, né, tem que ter um pouquinho de unha, senão você pode vir com alguma cartão de crédito, alguma coisa assim para fazer essa pressão, mas pode vir com a unha mesmo se você tiver e tentar puxar daqui mesmo, olha só. Olha aí, foi só tirar um pouquinho, tem que fazer um pouquinho de força, tá? Aí você já consegue tirar, já desencaixa tudo basicamente. Se você tiver com dificuldade de puxar isso aqui, use algum cartão de crédito, alguma coisa para fazer uma alavanca aqui, que não, coisas moles que não vão danificar o notebook, né? Mas a carcaça ela sai com uma certa facilidade, é somente essa tampinha e tá aqui, esse aqui é o outro lado da carcaça e é aqui que temos acesso à parte interior ao notebook. Antes de você encostar a mão em qualquer coisa aqui, é legal que você encoste sua mão em alguma coisa metálica. Tipo, o meu tripé da câmera é metálico, então eu encosto no tripé só para descarregar minha energia estática caso eu tenha. Uma outra coisa interessante, a primeira coisa que você tem que fazer antes de tocar em qualquer coisa aqui dentro é desplugar esse cabinho aqui, ó. Esse cabinho é o cabo da bateria. E aí você vem aqui, ele tem um pininho que você consegue puxar com a unha também. E você consegue desplugar ele, porque aí agora não está mais correndo energia na placa-mãe, então não vai ter risco, né, de eu fechar um curto-circuito sem querer. E vamos conhecer as partes internas agora desse notebook, né. De primeiro, você consegue ver que ele já vem com 2 pentes de memória RAM, nessa versão que eu peguei. São 2 pentes de 8 GB cada um, totaliza 16 GB no total, né. Deixa eu tirar uma memória para vocês verem. Essa memória, muita gente estava com medo de ser uma memória de má qualidade, coisa do tipo, mas não. É uma memória muito boa, uma memória da marca Smart, que é uma marca de memória Sans, inclusive fabricada aqui no Brasil, 3.200 MHz de frequência cada uma delas. E lá na gringa, alguns reviewers estavam falando que as memórias dos G15 que estavam chegando lá eram memórias lentas, né? Que eram as tais memórias X16. Aqui não, são memórias X18. Esse tal de X18, X16 é um pouquinho mais técnico, tem reviews gringos caso vocês queiram saber. O importante é que essa memória é do padrão que a gente tem nos notebooks gamers que eu recebi no Nitro 5 também, era memória Smart desse tipo aqui. Não é uma memória lenta X16, ela é X8 mesmo, que é melhor pra gente. Então, pelo menos no meu caso, isso pode variar, né, de envio para envio. No meu caso, vieram aqui memórias da Smart de 3.200 MHz. Teoricamente aqui ele vai suportar 2 pentes de 16 GB, totalizando 32 GB no total. Além das memórias Sans, a gente tem também esses 2 slots douradinhos aqui, que são os slots para SSDs. Só que aqui vem uma confusão muito interessante. Cara, ele vem com um SSD aqui, então se você olhar de perto aqui, você vai ver que tem um SSD já instalado aqui dentro. É um SSD de 512 GB, né? É o SSD original, onde já vem o Windows 11 está instalado aqui dentro também. Só que ele tem esse outro slot livre. E essa parte cobreada é só o dissipador de calor, você pode não utilizar ele se você quiser. Só que se você reparar, cara, esse tamanho não é o tamanho convencional de SSD. Eu deixei um separado aqui. Um SSD convencional costuma ser desses grandes, ele viria até aqui atrás. O slot que vem originalmente, ele para aqui. Esse slot pequeno é o slot para SSD M2 2230. E os normais que a gente encontra no mercado são os maiores, né? O SSD M2 2280. Mas descobri, graças a alguns inscritos, que você pode fazer uma adaptação aqui para mudar isso, né? É só você desencaixar uma pecinha. A primeira coisa que tem que fazer é desparafusar o dissipador de calor, porque a gente não vai utilizar, já que o nosso SSD não é desse tamanho, né? Então nem tem como utilizar esse mini dissipador nos SSDs normais vendidos aqui no Brasil. Então é só desparafusar. E ó, esse é um dissipador de calor de um SSD pequeno, 2230. Agora, como é que eu faço para encaixar, né, nesse cara? Na real, não encaixa. Isso aqui só que encaixaria caso o seu SSD fosse 2230 também. No nosso caso, a gente vai utilizar sem dissipador, que não tem grandes problemas, não. Pelo menos esse SSD que eu tenho aqui não esquenta muito. É um Kingston NV1, um SSD que eu recomendo bastante aí. Vira e mexe aparece em promoções aqui no Brasil, e na Black Friday com certeza ele vai aparecer. E eu acho que esse vídeo vai sair antes da Black Friday. Aí, se você olhar de perto, você vai ver que o slot para SSD aqui,
o parafusinho, né, tá muito perto do conector. Então, ainda não é possível nós utilizarmos um SSD aqui, porque não vai ter como parafusar ele, já que o buraco do parafuso está aqui. Esse buraco devia estar aqui atrás. Mas aí que está a grande sacada. Uma coisa legal até, né? Você consegue mudar esse adaptador de forma fácil. É só você vir aqui e pressionar esse adaptador para cá. Então você vem aqui e pressiona para dentro. Tem que fazer um pouquinho de força. Espera aí, deixa eu tentar fazer aqui. Eu vou usar uma chave para conseguir ter um pouquinho mais de força. Ó, saiu. Então, esse adaptadorzinho que é onde você vai parafusar o SSD, ele é encaixado nesse slot. Ele fica, não sei porquê, ele vem encaixado nesse slot que é o mais próximo do conector, o que só vai permitir que você utilize aqui SSDs pequenos, 2230, que eu nunca vi vendendo na minha vida. E se você for utilizar os SSDs mais comuns, você vai ter que fazer isso, desplugar, desconectar ele daqui, né, empurrando ele para dentro. E então, opa, peraí que caiu. E então colocar ele nesse conector mais longe aqui, né? Nesse slot mais longe. Aí é só você vir aqui, encaixar ele. Ele entra meio que sozinho e aí você empurra daqui para cá. Então tem que fazer um pouquinho de força. Aí, encaixou. Agora sim, se a gente encaixar um SSD aqui, olha lá. Encaixou o SSD e aí poderemos parafusar esse SSD aqui, que é exatamente isso que eu vou fazer agora. Inclusive aqui já vai, né, um pequeno upgrade que a gente vai fazer aqui no G15. Eu instalei um segundo SSD, porque 512 GB originais que vem é muito pouco. Então eu coloquei mais 500 GB através desse Kingston NV1, que é inclusive o SSD onde está instalado os meus jogos. Enfim, 2 slots para memória RAM, né? Esses 2 slots são trocáveis, você pode tirar se você quiser. 2 slots para SSDs M2, NVMe. O trocável é isso. O que você pode fazer também é que ele tem um slot aqui para placa Wi-Fi. Isso aqui também é desparafusável, se você quiser tirar, colocar outra placa Wi-Fi aqui, alguma coisa do tipo. Apesar de que ele já tem uma placa Wi-Fi muito boa, né? Mas se quiser, dá para fazer isso. Agora, se você quiser aplicar pasta térmica, metal líquido, mexer com o sistema de refrigeração, essa parte do notebook você não consegue, né, ter acesso ao sistema de refrigeração abrindo por trás. O sistema de refrigeração está do outro lado e aí fica para um outro vídeo porque é uma coisa um pouquinho mais complexa. Eles fizeram de um jeito que para o usuário casual você não vai ser tão fácil para conseguir fazer o repaste, né, que é trocar pasta térmica, coisa do tipo. Fechou? Depois que você terminar as suas modificações, se você for fazer até uma limpeza, coisa do tipo, não se esquece, tá? Você tirou a bateria, você tem que colocar ela de volta. Então, só colocar ela de volta aqui. Beleza, então a bateria está plugada novamente. Esse dissipadorzinho que a gente não utilizou, porque o nosso SSD é dos grandes, não dos pequenos, a gente guarda, tá? Para se caso um dia a gente precisa enviar isso aqui para garantia, alguma coisa assim, aí você tem que enviar com todas as peças originais. E, inclusive, você não perde garantia pelo fato de você abrir, colocar um SSD novo, trocar memória RAM, esse tipo de coisa é coberto, tá legal? Que você não pode desmontar a placa-mãe, fazer o repaste, que é trocar a pasta térmica que está aqui dentro, aí você não pode fazer mesmo, mas upgrade simples, como SSDs e memória SANs, tá tranquilo. Tá, já é aceito, né, pela fabricante. Terminou aqui, terminamos de ver a parte interna, né? É só encaixar a carcaça de baixo novamente. Faz uma pressãozinha nos cantos para que ele dê uma pré-encaixadinha. A carcaça ela fica meio solta mesmo antes de você parafusar. Para ela ficar firme, você precisa parafusar, tá? Então, eu tinha o costume de utilizar um notebook sem parafusar a carcaça, porque eu abria ela toda semana. Tinha preguiça de ficar parafusando, mas nesse caso não vai ter jeito. A gente vai ter que parafusar, caso contrário o notebook ele fica meio... né, a carcaça ela fica meio solta para fora, então temos que parafusar para deixar mais fixo. E é isso, essa é a parte interna do Dell G15, é isso que você vai poder modificar, né, pelo menos sem ter que fazer repaste, coisa do tipo. Agora vamos lá, vamos voltar para o resto do vídeo aí. Bom pessoal, estamos aqui dentro do sistema já do Dell G15, né, para poder mostrar para vocês como é que rodam os jogos ou algumas configurações que eu fiz também antes de rodar os jogos em si. Mas a primeira coisa que eu preciso falar é que o Dell G15 ele está vindo já com Windows 11. E sinceramente eu gostei, porque eu gostei bastante do sistema novo do Windows 11, parte visual principalmente, mas eu sei que tem muita gente que está meio receosa ainda de ir para o Windows 11, porque algumas pessoas estão encontrando alguns bugs e tal, e sinceramente pessoal, no Dell G15, pelo menos por enquanto, eu não sofri nenhum problema. Claro que o meu Windows está atualizado, né, então se você vier aqui no meu Windows Update, por exemplo, eu já atualizei, então já resolveu aquele problema do conflito entre o Windows 11 e Ryzen, vários outros tipos de bugs já estão sendo resolvidos. E também uma coisa interessante é que aquele bug que eu estava tendo com o MS Afterburner no Nitro 5,
No Dell G15 eu não tô tendo, então o sistema tá bem redondinho mesmo, eu não vejo problema nenhum em utilizar o Windows 11. Agora, se você quiser voltar pro 10, dá também, é só você formatar e voltar pro 10 que ele vai aceitar, tá legal? E antes de partirmos para os jogos, eu sei que muitas pessoas talvez vão perguntar sobre o tal do Alienware Command Center, que é um dos softwares que vem aqui no G15, né? Que é um software mais voltado para quem tem notebook Alienware, mas que a gente pode utilizar aqui nesse G15. Mas sinceramente, pessoal, desculpe desapontar vocês, mas esse software não tem nada demais, tá? Aqui nós temos apenas um overview dos jogos que nós temos adicionados, inclusive ele nem mapeou todos os jogos que eu tenho, mesma coisa aqui em biblioteca, né? Ele só mapeou Rainbow Six, que é um dos jogos. Aqui em FX é aquele menu onde você vai poder mudar a iluminação do seu teclado, já falei, né? Tem vários efeitos diferentes, é por aqui que você faz essa modificação. São efeitos bem simples também, mas enfim, para você personalizar. E por último, talvez o mais interessante é a parte da fusão aqui, onde a gente tem algumas informações técnicas, né? Do processador, placa de vídeo e até da memória. Só que são informações que a gente também tem acesso através do MSI Afterburner, através de outros softwares. Que bom, que dá para ver por aqui também, mas nada de muito inovador. Aqui embaixo, talvez uma das funções mais interessantes seja o fato de você poder controlar o perfil da ventoinha. Eu deixo no automático, mas você pode vir aqui em avançado e meio que criar, né, um perfil de ventoinha do jeito que você quiser. Ou se não aqui em compensação também, né? Você pode meio que personalizar o gráfico de ventoinha. Então você pode deixar a ventoinha mais agressiva, mais suave, você que escolhe, mas sinceramente acho que a maioria dos usuários vão deixar no autogerenciado, que é o padrão, é o jeito normal, né? Que deixar ela ser gerenciada automaticamente. Inclusive, uma curiosidade, o Dell G15 ele tem um botão, tem um modo, né, que é o modo G, que é o modo Gaming, tem um botão que é o F9, onde se você aperta, eu vou apertar agora, ó, ele ativa o modo G ativado aqui em cima. Esse modo G nada mais é do que ele botar a ventoinha em 100%. Fica vendo, ó, tá 69, 71, já ele vai bater o 100% e vocês vão ouvir a ventoinha aqui no microfone. O problema é que, cara, esse modo G, beleza, ele libera o alto desempenho e taca, né, as ventoinhas em 100%. Ele faz isso para tentar controlar a temperatura do processador. Mas, sinceramente, ó, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o notebook já ele vai querer decolar de tanto barulho que ele está fazendo. 100% da velocidade, né? O problema é que esse 100% aqui ele não faz com que o notebook fique mais gelado. Ele continua batendo 100 graus, continua batendo lá temperaturas altíssimas, que é o grande problema aqui no Dell G15. E não é o modo G, pelo menos no notebook que eu peguei com a 3060, né, e o Ryzen 7, o modo G não consigo dar conta da temperatura. E é por isso que eu deixo ele desligado. Eu nem sequer utilizo o modo G. Porque eu encontrei outras formas de controlar a temperatura desse notebook. Eu já vou mostrar para vocês, fechou? Enfim, eu não mexo aqui, não utilizo o modo G também. Aqui tem algumas opções de tomada, né? Quanto tempo a tela vai desligar sozinha, o notebook vai se desligar sozinho depois de quanto tempo. Dá para configurar para a LED do teclado não ficar ligada na bateria, por exemplo. Aqui tem um sistema de equalizador de som, que é uma coisa legal, se você quiser mexer. E por último, um sistema também equalizador, só que de som surround. Enfim, pessoal, é um software de medição, né, de hardware que você consegue fazer por outros softwares, não tem nada de muito especial. Sinceramente, no meu dia a dia, eu nem estou utilizando esse Alienware Command Center. Mas vamos lá, uma das modificações que eu fiz para poder rodar os jogos e controlar a temperatura, porque é o seguinte, se você não controlar a temperatura desse notebook, ele vai bater facilmente os 100 graus de temperatura, tá legal? Então, uma solução que eu encontrei para o meu notebook, né, é baixar um software chamado de Ryzen Controller. Através desse software, ó, ele já está rodando aqui de fundo. Através desse software você tem várias opções, tanto de processador, placa de vídeo integrada, tem vários menus aqui, né? Mas a única coisa que eu mexo aqui é esse Temperature Limit, que é o limite da temperatura. Ele vem desativado. Se eu ativar esse menu, ele vem aqui em 105, né? Que é a temperatura máxima que o Ryzen 7 aguenta. E se eu vier aqui e botar em 80, por exemplo, que eu acho que 80 graus é uma temperatura ok para quando você está jogando, e aplicar, claro, né? Acontece que você pode jogar o jogo mais pesado do mundo que o seu processador não vai passar de 80 graus. O bom dos 80 graus é que é uma temperatura ok,
não vai degradar os componentes ao redor do processador e não vai fazer a ventoinha atingir o seu máximo de rotação também. É uma temperatura bem legal. Eu fiz alguns testes e por que acontece, né? Esse Ryzen Controller, para manter 80 graus, ele vai diminuindo o clock do seu processador conforme ele for esquentando. Então ele vai meio que fazendo um underclock automático e variável. E eu fiz o teste no Valorant, por exemplo, não fez diferença eu limitar 80 ou deixar sem limite. Fiz o teste no Warzone, também não fez diferença. Eu acho que, se não me engano, foi no Red Dead Redemption 2. Fiz teste de vários jogos e não fez diferença limitar a temperatura ou não. Então limitar a 80, apesar dele fazer o underclock automático, não vai fazer você perder desempenho, tá legal? Só que não é só isso, tá? Além de você botar 80 graus aqui e aplicar, você vai ter que vir em Settings também. Eu deixei essas 3 opções habilitadas, que é para esse programa ele ser inicializado assim junto com o Windows, né? Assim que eu ligo o computador. E aqui embaixo você tem que também configurar isso, porque assim, você configurar aqui para que esse programa crie uma regra para que o seu processador não passe de 80 graus. Só que a BIOS do seu computador, ela meio que fica tentando sobrescrever essa regra. Ela fica tentando cancelar essa regra, né? Colocando regra por cima para botar o seu processador para fritar mesmo. Então se você aplica aqui 80 graus, aplicou e deixou 10 minutos sem reaplicar, a BIOS uma hora vai cancelar essa regra e vai voltar a fazer o seu processador esquentar. Então o próprio software tem uma opção aqui que é o Reapply Periodically. Então ele vai reaplicar as configurações de X em X segundos. Aí você determina quantos vão ser esses segundos, né? Eu botei de 60 em 60. Então a cada 60 segundos o Ryzen Controller automaticamente vai reaplicar as configurações para que você tenha certeza que ele sempre vai estar limitado a 80, né? Não vai acontecer da sua BIOS sobrescrever essa regra do nada e você vai ver tá 106 graus. Acho que não chega a 106, né? 105 graus do nada. Fechou? Então é isso. Botou aqui 60, que é o número que eu recomendo, aí você pode testar outros, né? Limite de temperatura eu botei 80, você pode botar o que você achar melhor. Apply, já era. Os teus games não vão passar de 80 graus, vocês vão ver nos testes que a gente vai fazer daqui a pouco. Além dessa modificação de eu ter limitado a temperatura, então a gente resolve aquele problema de temperatura muito alta no G15, eu também desabilitei o Optimus, o sistema Optimus, né? Para quem acompanha o canal sabe que notebook gamer sofre muito com esse sistema Optimus. Um notebook onde você não consegue desabilitar o Optimus, quando você roda um game utilizando a tela do próprio notebook, essa tela ela está consumindo tanto a placa de vídeo integrada quanto a placa de vídeo dedicada. Qual que é o problema disso? A placa de vídeo integrada ela meio que capa o desempenho da placa de vídeo dedicada. Então o ideal é você desabilitar a placa de vídeo integrada para você só usar a dedicada. Aí você consegue aproveitar 100% dela. Só que na maioria dos notebooks você não tem como fazer isso. Agora no Dell G15 você tem a opção de desabilitar o Optimus, ou seja, você desabilita a placa de vídeo integrada. Você vai utilizar apenas a placa de vídeo dedicada. Isso é bom para performance porque você vai aproveitar 100% do desempenho, mas é ruim para economia de energia. O sistema Optimus está aí justamente porque em momentos que você não estiver jogando, você vai utilizar a placa de vídeo integrada que consome menos energia do que a dedicada. Então fica a seu critério se você vai desativar o Optimus ou não. Se você é gamer muito competitivo, desativa, você vai ganhar mais FPS. Se você é um gamer mais casual, utiliza bastante para trabalhar, precisa de mais duração de bateria, não desabilita o Optimus porque ele faz você economizar um pouquinho, tá legal? Para desabilitar o Optimus, você vai precisar baixar a nova versão de BIOS do Dell G15, tá? Então você vai ter que vir aqui no site da Dell, eu vou deixar o link aí na descrição. E aqui na parte de drivers e downloads do G15, na versão que a gente tem que é do Ryzen, né? Você vai vir aqui embaixo, vai ter a opção de você baixar a BIOS atualizada do sistema. A BIOS que te permite desabilitar o Optimus é 1.4.0. Faz o download e instala essa BIOS. Ele vai reiniciar o computador, do nada a ventoinha vai começar a rodar no máximo, isso é normal. E assim que você terminar a instalação, você vai poder entrar na BIOS para poder desabilitar esse Optimus. Eu gravei um trechinho para mostrar como é que faz, olha só como é que é. E bom, vocês estão vendo aqui então, o notebook está desligado, né? Para você poder entrar na BIOS do Dell G15 e poder desativar o sistema Optimus, é só você ligar ele e enquanto ele liga, fica apertando a tecla F2, porque vai ser através dessa tecla que a gente vai conseguir entrar na BIOS, fica vendo. Entramos na BIOS então, essa é a tela mais técnica, se você não estiver muito familiarizado com isso, fica tranquilo que eu vou te ensinar o caminho, aí você só mexe no que eu te falar, tá? Aqui tem algumas informações e tal, é só apertar a setinha do teclado mesmo, tá? Setinha pro lado, você vai vir na parte Advanced, que é a parte avançada da BIOS.
Aqui tem várias funções legais que talvez eu aborde em um vídeo mais para frente, porque tem muita coisa para explorar por aqui. Mas lá embaixo, a última opção, que é esse Enable Hybrid Graphics Advanced Optimus, ele vem naturalmente habilitado. Então ele vem com o Optimus, sistema Optimus, né, habilitado. Então ele vai trabalhar com as duas placas de vídeo ao mesmo tempo, que é o que a gente não quer. A gente quer trabalhar apenas com a RTX 3060. Então você vem nesse menu, aperta Enter. E então com a setinha do teclado também, seleciona Disable, que é desabilitado, e aperta Enter novamente. Pronto, só de fazer isso você já desabilitou o sistema Optimus, né, do Dell G15. Vale lembrar que para você ter acesso a esse menu, você tem que atualizar a BIOS, já falei isso, né? Então, atualiza a BIOS antes de fazer esse procedimento. Fez isso, é só apertar a tecla F10 do seu teclado, que é a tecla para você salvar. Ele vai perguntar se você quer realmente sair. Deixa no Yes e aperta Enter. Pronto, ele salvou as suas configurações. Agora o sistema Optimus está desativado e você só vai utilizar a RTX 3060 aqui no Dell G15. E bom pessoal, estamos aqui então no Warzone, né? Mais especificamente eu estou no modo do Warzone que é um dos modos mais pesados que tem nele, que é o modo conflito, onde é tipo um mata-mata com muita gente. E cara, vocês estão vendo aí que primeira coisa que eu preciso falar é que a gente está perdendo aqui uns de 5 a 10 FPS mais ou menos por estar gravando a tela. Eu estou utilizando o NVIDIA, né? O NVIDIA Shadowplay para poder gravar. Pera aí. E outra coisa que você pode notar é que a temperatura não está passando de 81 graus, né? Eu configurei para 80, mas não sei porque ele fica ali entre 81, de vez em quando 82. E deixa eu só botar meu boneco para voar, que eu quero mostrar para vocês como é que tá a qualidade também, a qualidade de configurações gráficas, né? Eu peguei essas configurações gráficas no site chamado Pro Settings, onde ele bota as configurações mais competitivas. Então tá aqui ó, a mistura entre algumas configurações no baixo, algumas no alto, algumas desativadas e tal, mas aparentemente essas são as melhores configurações para visibilidade para quem quer jogar competitivamente, fechou? Aqui tá um pouquinho pesado porque tá meio alto ainda, vamos cair aqui embaixo, porque a média que tá pegando é de uns 90 a 100 FPS sem gravar. Gravando aí pode ver que tá pegando de vez em quando cai para 80, de vez em quando para 75, mas isso com algumas coisas no alto ainda, né? Mas sem gravar, a maior parte do tempo ficava entre 90 a 100 FPS. Vamos tentar pegar alguma kill aqui. E se você olhar a temperatura, placa de vídeo 67 graus, gelada, sendo que estamos utilizando aí 97% dela, que é bastante coisa, e processador aos seus 81 graus travado, cara. Opa, pegamos. 81 graus travado, então significa que conseguimos controlar a temperatura aqui do G15, né? E errei o tiro. E tomei também. E vocês podem ver também que para ele manter a 80 graus, se vocês olharem ali em cima no clock que está sendo mostrado pra gente, ele não está mantendo a 4.0, ele fica normalmente entre 4.0 a 4.2. Apesar dele conseguir atingir 4.4, dificilmente ele mantém 4.4, tá? Então, mas pode ver que nem 4.0 está mantendo. Para poder manter 80 graus, aquele Ryzen Controller, ele fica fazendo underclock variável junto com o que você está jogando. Então, ó, 3.8, 3.7. Mas se você olhar a linha de frame time também, você vai ver que isso não está me causando stuttering, não está me causando um frame time muito instável. O jogo está extremamente estável apesar disso. E pegar mais um. Pegar mais um. Tô bom de sniper, hein? Faz tempo que eu não jogo COD. Esse modo aqui tá bem interessante, apesar de estar bem pesado. Mas é isso. Média aí, sem gravar, ele fica de 90 a 100 FPS. Jogando, ele fica mais perto dos 80, né? Nesse mapa específico, porque o COD também varia muito de mapa para mapa. Agora, vamos para um segundo jogo que muita gente pode ter dúvida também. Que o Warzone, acho que a maioria quer saber como é que o Warzone roda, porque é um jogo muito pesado. Agora vamos para outro jogo que é o CS, um jogo muito leve, né? Vamos ver como é que esse Dell G15 se sai rodando no CS. Daqui a pouco a gente vai pro Valorant também. Bora! Ó, em locais fechados ele faz milagre aqui, ó, 104 FPS, por aí. Show, vambora. E é o seguinte, tô aqui no mata-mata do CS, vamos só dar uma olhada nas configurações, né? Normalmente eu não jogo 16:9, normalmente eu jogo 4:3 com a tela esticada, mas só para teste eu botei 16:9 pra gente explorar um pouquinho mais da placa de vídeo, apesar de que aqui o consumo é todo baseado no processador. Aqui estão as qualidades gráficas, ó. De novo, essas configurações são baseadas em configurações de Pro Players, que você encontra, por exemplo, no site Pro Settings, né? Então aqui eu fiz algumas configurações mais voltadas para melhorar a visibilidade e FPS, né, para o modo competitivo. Não estou
priorizando muito beleza, já que no CS a gente quer, né, ter mais visibilidade para localizar os nossos inimigos. E estamos aqui, ó, no modo mata-mata, na Dust 2, que é um mapa mais padrão aí, para fazer esse teste. E, cara, se vocês... Pera aí. E aqui, se vocês olharem a porcentagem de uso da placa de vídeo, aqui a placa de vídeo quase que não faz diferença pra gente, né? Quem roda o jogo é realmente o processador. E aqui temos um ponto negativo, talvez, para os Ryzen, porque os Ryzen eles são muito bons para multitarefas, né? Esse caso, nós estamos com um processador que é 816 e é um processador muito bom para caso você vai editar vídeos, vai fazer tarefas, né, de trabalho, multitarefas, ele é muito bom para isso, só que ele não é tão bom no single core. E o CS ele é um jogo que normalmente os processadores Intel eles se dão melhor, porque o CS ele se dá melhor com processadores que são focados no single core. Então normalmente o CS ele se dá melhor, né, com processadores Intel, mas não estamos indo mal, estamos aqui com a média de 200 FPS mais ou menos, 190 agora. É que eu não consigo, se eu for jogar, não consigo olhar a média de FPS, vocês podem ver aí e falar pra mim nos comentários quanto que ficou, mas eu acho que tá sendo mais ou menos uns 200 FPS, considerando que a tela dele é de 165, né, estamos conseguindo aproveitar aí os 165 Hz desse monitor, que inclusive é um monitor muito bom para jogar. Enfim, é isso. Mais ou menos uns 200 FPS aqui na Dust. Vai variar de mapa para mapa. Tem mapa que vai ser mais pesado, tem mapa que vai ser... Olha o cara pirotando ali. Tem mapa que vai ser mais leve, né? E eu não consigo matar. Matei. Mas vai ser essa média mais ou menos que você vai pegar mais ou menos uns 200 FPS. Lembrando, tá? Eu tô perdendo aqui alguns FPS por estar gravando minha tela. E no caso do CS, que é um jogo muito leve, a quantidade de FPS que eu tô perdendo é maior. É bem provável que eu consiga manter ali uns 250 FPS sem gravar a tela, o que talvez torne possível você utilizar monitores de 240 Hz, né? Monitores com taxas maiores do que 165. Mas caso você vá utilizar o monitor do próprio notebook, cara, 200 FPS para quem está numa tela de 165 é mais do que o suficiente. Agora, bora pro Valorant. E bom, agora estamos aqui no Valorant, né? Ou Valorant, como você quiser chamar. E primeiramente vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Sinceramente, os gráficos eu não sei quais são as configurações competitivas. Então eu coloquei a maioria das coisas no mínimo. E aquilo que eu achei que talvez fosse melhorar na visibilidade, eu deixei ligado, que é melhorar a clareza e nitidez experimental. E as sombras, né? Para ver a sombra dos inimigos. Eu não sei quais são as configurações competitivas do Valorant. Se você souber, deixe aí na descrição. E a média FPS está pegando é mais ou menos essa. Vamos pegar aqui uma Vandal para poder testar. E bom, a média aqui, vamos esperar encontrar alguém e realmente estar na treta, mas parece que estamos bem parecido com o CS, né? Mas gravando, né? E estamos mais ou menos nos 200 FPS, quase nada da placa de vídeo sendo utilizada, a maior parte da carga, né, está em cima do processador. E aqui é um outro caso onde provavelmente se fosse o Intel, eu acredito que né, teria um pouquinho mais de FPS por conta da característica do Intel ser mais forte single core, apesar dos Ryzen ser mais forte multicore. E ó, novamente, se você olhar a temperatura, não passa dos 81 graus. Vocês estão ouvindo, provavelmente que, na verdade, vocês não estão ouvindo, porque a ventoinha do notebook não está fazendo barulho nenhum. Se você ficar em silêncio, você consegue ouvir a ventoinha lá no fundo. Então, apesar de estar em 81 graus, o notebook ele não ativa nenhum perfil de ventoinha, o que deixa ele bastante gelado. Deixa eu só entrar nessa treta aqui para finalizar. Faz muito tempo que eu jogo Valorant. Mas é isso, cara, ó, tem hora que de vez em quando bate seus 160, ó, 170 FPS mais ou menos, depende muito do local onde você está, né? E lembrando que eu estou gravando ao mesmo tempo que eu estou jogando, né? Pelo NVIDIA ali, eu teria ganho aí alguns FPS se eu não estivesse fazendo isso. Fechou? Mas esse aqui é o Fortnite não. Esse aqui é o Valorant e vai ser mais ou menos isso que você vai ter. Só pegar esse carinha aqui. E o cara tá me zoando, né? Eu sou bom demais, né? Enfim, pessoal, se você estiver jogando no notebook, você tá ali acima dos 165 FPS, o que é o suficiente para você aproveitar os 165 Hz do monitor. Agora, eu também gravei alguns testes em outros jogos para poder compartilhar com vocês, jogos mais pesados principalmente, como por exemplo no Horizon Zero Dawn, com os gráficos todos no Ultra. Esse Dell G15 com RTX 3060 foi capaz de pegar aí 81 FPS. Já no Red Dead Redemption 2, também no Ultra, ele pegou 61 FPS. Se você lembrar dos testes que a gente faz no Nitro, né? No Ultra ele pegava só 37, então que a gente quase que dobrou a quantidade de FPS só por estar numa RTX 3060.
E no Rainbow Six, que também é um jogo que muita gente com certeza já deve ter comentado aí para trazer, né, se não esperou até o final do vídeo, nós pegamos aí, também com as configurações competitivas, tá legal? Pegas no site do Pro Settings, pegamos 271 FPS. Então assim, testamos os jogos mais pesados que nós temos hoje e os jogos mais leves também competitivos, né? Nos jogos competitivos você vai conseguir se manter acima dos 165 FPS, né? Para aproveitar os 165 Hz, e nos jogos mais pesados, como é o Warzone ou jogos de história, em todos eles foi possível manter acima dos 60 FPS também, para trazer uma jogabilidade mais suave. E a maioria deles também no Ultra, né? Com as qualidades gráficas no alto. Então é isso, esse é o poder da RTX 3060 que nós temos aqui dentro desse Dell G15 e é por isso que eu fiz o upgrade para esse cara aqui. Enfim, esse vídeo está ficando muito longo, vamos lá para as conclusões, para falar para vocês o que eu achei no final das contas, se eu acho que vale a pena, que não vale, os pontos positivos e pontos negativos também. Bora! Enfim, pessoal, e aí, no final das contas, vale a pena ou não vale a pena você comprar um Dell G15, né, com Ryzen 7 5800H, esquentadíssimo, com uma RTX 3060 capada de 80 watts? Pessoal, sinceramente, pelo preço que eu paguei nesse notebook aqui, que foi R$ 7.500, eu não sei até quando que essas promoções elas vão se manter, não sei se é uma promoção só de lançamento, por exemplo, né? Mas a Black Friday tá chegando aí, de repente eles fazem até preços melhores, se não, pelo menos eu acho que eles vão manter essas promoções que eles têm feito, que a gente tem postado no nosso Discord. E nesse preço, cara, você não vai encontrar outro notebook que tenha uma RTX 3060. O Ryzen 7 5800 é um processador muito bom, gostei desse processador, mas convenhamos, quem é gamer normalmente olha primeiro para a placa de vídeo. E cara, ter uma RTX 3060 por R$ 7.500 para mim é muito boa. Ainda mais pela performance, por mais que ela esteja capada a 80 watts no TDP, eu não me senti lesado porque, cara, ela ainda está muito melhor do que a minha GTX 1660 Ti e ela ainda é melhor do que uma RTX 2060 encontrada, por exemplo, nos Legion, né? Então, pelo fato de ela ter uma 3060 nessa faixa de preço, de bônus, né? O Ryzen 7 5800H eu acho que vale bastante a pena. Você tem que levar em consideração que vai esquentar. 100 graus é garantido se você não utilizar o Ryzen Controller ou partir para outros métodos que consigam diminuir a temperatura do processador em si. Agora, se você utilizar o Ryzen Controller, meio que esse ponto negativo, a gente consegue limar ele, né? Então, meio que correndo por fora, você consegue contornar esse problema de temperatura, aproveitar o máximo da sua placa de vídeo, mantendo o seu processador a 80 graus, o que, pra mim, foi a virada de jogo. A única crítica que eu tinha, meio que foi eliminada com isso. E um outro ponto positivo também, né? A tela dele, uma tela com 100% de sRGB, eu acho que pode ser um atrativo muito grande, principalmente para quem trabalha com imagem. Quem trabalha editando imagem, fotógrafos, designer gráfico, editores de vídeo, eu acho que essa galera também vai se beneficiar bastante, não só por conta da performance que nós temos no Ryzen, que é muito bom para multitarefas, e a RTX 3060, que inclusive tem um encoder muito bom para renderização de vídeo, mas também por conta de uma tela com 100% na fidelidade de cores. Mas é isso, nós temos muita coisa ainda para explorar, né, nesse Dell G15 aqui. A gente ainda está aprendendo muita coisa sobre ele, está testando muita coisa. Esse vídeo é apenas para conhecer esse notebook e entender do que ele é capaz. Mas se você quiser saber mais sobre esse notebook e tá a fim de comprar tal, não se esquece. Primeiro, né, deixa o seu gostei nesse vídeo porque deu muito trabalho, já deve estar batendo os seus... Mano, deve estar muito grande esse vídeo. Deixa o seu gostei. Mas se inscreve no canal também, porque além de vídeos, a gente faz muitas lives. E nas lives vocês podem trocar ideia com a gente, tirar suas dúvidas, perguntar as nossas opiniões. Enfim, é isso. Muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Deve ter sido o vídeo mais longo que eu fiz nesse canal, mas é porque é muita informação para compartilhar. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo então. Valeu! E antes de finalizar, só compartilhar com vocês uma opinião pessoal que eu não coloquei no roteiro porque eu acho que não era muito relevante. Mas olha o tamanho do carregador que vem nesse Dell G15, cara. Não, só para vocês verem. Olha comparado com o meu smartphone. Cara, o que eles pensaram quando fizeram esse tamanho, essa trolha de carregador, né? Mas fica sabendo aí, ó, para você que ficou até o final do vídeo, sabe que o carregador do Dell G15 é gigantesco. Nunca vi um carregador com essa lapa de tamanho. Agora sim, pode fechar aí pro próximo. Valeu!